Em nome da UZS, União das Sociedades Espíritas do Estado do Ceará, em nome do GEAP, Grupo Espírita Auxiliador dos Pobres, nossa Casa do Coração, sintam-se todos abraçados. O quarto tema, Saúde e Mediunidade, palestrante Gustavo Mofino, da Argentina. Autor e coautor de trabalhos de investigação e difusão do Espiritismo. Gustavo Mofino, da Argentina. Autor e coautor de trabalhos de investigação e difusão do Espiritismo desde 1986. É engenheiro agrônomo, membro da Secretaria de Estudo e Atualização da Confederação Espírita Pan-Americana. Dedicado à causa espírita em atividades institucionais. Atua também no Gabinete de Estudos Psicomédicos da Sociedade Espírita Verdadeiro, no Grupo Espírita de Estudos Mediúnicos, e ainda como membro diretivo da instituição. Mofino é coordenador da Comissão de Responsabilidade Social e Empresarial do Centro Comercial e Industrial de Rafaela, em região, na Argentina. Entidade adesa à iniciativa do Pacto Global das Nações Unidas. Conosco, Gustavo Mofino. Pido disculpa porque mi portugués no es muy bonito, muy final, eu tenho que falar espanhol, mas pido comprensión y mi corazón está con ustedes siempre. Mis compañeros de CP2 y de CEPA conocen mi afecto por el pueblo brasilero y por cada uno de ustedes que acompaña este proceso. Así que para mí es un honor el día de hoy estar invitados por ustedes para poder dar esta conferencia, esta humilde conferencia, que no es más que un caso de estudio y que lo pongo así, como una contribución de Argentina, de mi institución Sociedad Espiritismo Verdadero y de Rafaela a este evento, para que juntos podamos construir una mediunidad y un conocimiento sobre la mediunidad y sobre el espiritismo más completo, más acabado y con una investigación acorde a los tiempos en que vivimos. Me he sentido muy identificado en las conferencias anteriores, dado que tanto Ademar, desde su primera exposición, como mis otros compañeros que me precedieron, pudieron dar un enfoque amplio sobre la investigación en general y sobre la investigación mediúnica en particular, y es ahí donde cabe el estudio de este caso que hoy voy a presentar, pues es importante que más allá de las cuestiones metodológicas podamos entender que existen diferentes formas de encarar el estudio de la mediunidad y, por supuesto, el proceso, ¿no es cierto?, que esto genera en las personas como aprendizaje de conocimiento. Cuando mis amigos de la CEPA me invitaron a participar, debo admitir que no tenía una investigación realizada sobre salud, y entonces con mi compañero Alejandro Ruiz Díaz, que muchos de ustedes conocen, quisimos dar un enfoque particular sobre el caso, donde podamos explicar
lo que hacemos en Rafaela, lo que hacemos en nuestra institución. Y es ahí donde hoy voy a presentar datos, experiencias, casos que hemos podido llevar adelante en Rafaela en más de 70 años de trabajo con la mediunidad de efecto físico dedicada a la salud. Pero, como les decía, desde nuestra humilde experiencia, debo hacer algunas aclaraciones previas. Hoy lo charlaba con mi amigo Jailson, dado que nosotros en nuestra institución, en nuestro entorno de la ciudad, diría que no tenemos un cuestionamiento a los mediums, no percibimos y no sostenemos una situación difícil con los mediums, no es así. Somos muchos mediums que trabajamos en distintos trabajos mediúmnicos, y esos trabajos implican una concentración en el momento de hacer el trabajo. Fuera de ese trabajo mediúmnico, de esa sesión mediúmnica, no existe compromiso mediúmnico, no existe actividad mediúmnica posible. Esto es importante aclararlo, ya que hemos visto otros casos donde la mediunidad se usa en todo momento y esto genera confusión, ¿sí? Incluso una mala interpretación del fenómeno. El mediumnato no es algo que estimulemos, ni mucho menos, no lo veo, no existe, por lo menos en mi centro, en mi institución, y no lo veo tanto tampoco en la Argentina, ya que la Argentina es un país de una raigambre católica muy importante, una raíz católica muy importante, y los espíritas estamos escondidos, estamos puertas adentro, no nos mostramos en la sociedad. Por lo tanto, la mediunidad no puede ser tampoco divulgada demasiado y no hay una comprensión sobre el fenómeno mediúmnico. Cuando en nuestros ámbitos sociales debemos explicar esto, nos tomamos un tiempo porque es muy largo para explicar la mediunidad. Y como lo hacemos en forma muy seria y responsable, no lo damos a conocer. Cuando la persona o el interesado ingresa a nuestra institución, conoce la mediunidad, conoce el fenómeno, pero luego de varias instancias anteriores de estudio. Llega la mediunidad quizás al año de haber empezado a estudiar el espiritismo. Por lo tanto, no es un fenómeno muy divulgado, ni tampoco muy estudiado, salvo en los ámbitos específicos de la institución mediúnica, de la institución espírita. Ya que puedo estar interactuando con ustedes, que puedo explicar la situación, me tomé como ejemplo yo y me puse en ese papel, contando mi historia. O sea, lo que van a tener oportunidad hoy es de no solo estudiar la mediunidad, sino también tener a un medium que va a estar contando lo que hacemos en un centro espírita. Y creo que es el único caso. La próxima vez podemos invitar a más para que cuenten su historia. En mi institución hay un grupo grande de mediums, hay un grupo grande de directores de sesiones, de dirigentes, y también un grupo grande de personas que colaboran en las sesiones mediúmnicas. Todos tenemos una función. Esto de que se hablaba hoy, que si no sos medium no sos nada, no es así. Todos reconocemos en el otro una necesidad de actuar, de ser solidario, y elige cada uno el camino que quiere. Algunos el camino de la mediunidad, cuando eso se da, otros el camino de la dirigencia, el camino solidario, a través de instituciones como Fundaciones Puerta Abierta, que dirige Yacira, como otras instituciones de ese tipo, que también están dentro de nuestra institución espírita, y sino también la colaboración en sesiones mediúmnicas, a través del apoyo, como miembro de apoyo al trabajo mediúmnico. Y este caso que voy a contar es un caso de salud específico, trabajo mediúmnico en salud. Y voy a contar
la historia que en Rafaela el surgimiento del centro espírita fue en 1928 con un grupo de personas que trabajaban, que labraban la tierra, campesinos, gente muy humilde, gente que necesitaba trabajar 12 o 14 horas por día para mantenerse. Y entonces llegaba a veces a una sesión, un sábado o un domingo, y tenía que no solo recibir algún control, alguna sugerencia espiritual, sino que también tenía necesidades físicas, tenía necesidades de salud, tenía problemas físicos en su casa, o con un niño, con un hijo, o ellos mismos. En ese momento, acá voy a saltar rápidamente, voy a hacer un paréntesis, voy a contar mi historia y después vuelvo a la historia otra vez de la institución. Hace más o menos unos 18 años, con mis 34, Bernardo Drubich, que muchos a lo mejor lo conocieron, el doctor Bernardo Drubich, investigador, conocido, que visitó Brasil muchísimas veces, a Hernán Guimarães Andrade, a Prieto Pérez, a varios investigadores los estuvo visitando. Bernardo, ya veníamos trabajando desde jóvenes en la investigación, en esa investigación que contó Ademar, donde con Raúl Drubich, su sobrino, habíamos investigado el efecto de las aguas fluidificadas sobre las bacterias, con efectos muy interesantes. Desde aquel momento que nos conocíamos, él vio la necesidad de ir incorporando en el grupo de salud, como le decimos nosotros, al grupo de personas que trabajan en salud, necesitaba incorporar mediums más jóvenes. Digamos. Entonces, Bernardo, me acuerdo de esa historia, en un pasillo de la institución me dice: Gustavo, ¿querés trabajar en salud? En ese momento, salud trabajaba los días, las terceras ferias. Le digo, sí, pero coincide con unas charlas que dábamos, unas charlas de difusión espírita. Y yo muchas veces tenía que dar alguna charla de difusión. Me dice, bueno, pero es un trabajo interesante para la mediunidad, es un desarrollo nuevo. Debo aclarar que soy medio clarividente y auditivo. En ese momento lo vi como un desafío. Mi madre y mi padre habían trabajado mucho en el centro, mi madre también como medio vidente y auditiva, y en este grupo de salud también. Entonces lo vi como una entrada, como una continuidad, un trabajo que había empezado mi madre y que ya fallecida me tocaba también un poco a mí, pero no era mediunal. Entonces el convite fue para empezar a trabajar. Tenía, como les dije, buenos ejemplos en casa, veníamos haciendo sesiones familiares, mediúnicas, durante mucho tiempo, lo que nos dejó también desarrollar las mediunidades en mi casa de mi hermana Mónica, escribiente, y la mía, clarividente. Y con tantos años también de trabajo en la institución, ya llevaba más de, en ese momento, 12, 14 años de trabajo en la institución, con 3 trabajos por semana, ya veníamos con un avance importante de desarrollo de la mediunidad. Y bueno, empezamos este trabajo. Los aspectos fundamentales son la disciplina mediúnica, que en nuestra institución requiere de un control del pensamiento, del sentimiento diario sobre todos los aspectos. Sobre las actividades también, las actividades que uno participa, los ambientes que uno frecuenta, las lecturas que uno tiene. O sea, hay una serie de, premisas fundamentales para el desarrollo de un médium, por al menos en nuestra institución. Y eso hace a la disciplina mediúnica en nuestra institución. Esa disciplina, es lo que les decías antes, nos lleva a que solamente ejerzamos la mediunidad en el ámbito del centro espírita y nada más. Y eso pasa porque también se ha visto en la Argentina,
otros centros, desviaciones importantes en el manejo de la mediunidad. Por eso veíamos muy interesante la necesidad de mantener, ¿no es cierto?, esta disciplina en los mediums de nuestra institución. Y la historia del grupo de salud, como les decía, vuelvo a la historia general del centro. Nuestra institución empezó a trabajar a los 3 años de constituida con un grupo pequeño de personas que necesitaban asistencia a la salud. Y como bien decía Ademar, este fenómeno no debe interponerse ni suplantar la medicina tradicional. Y esto lo voy a decir varias veces en mi exposición. Pero en aquel momento, donde las personas estaban con muchas carencias económicas, con muchas carencias intelectuales, la necesidad de conocer el tratamiento para una enfermedad, o por lo menos apoyar al tratamiento médico tradicional, se hizo necesaria. Entonces, como les decía, la conformación inicial del grupo de trabajo, las dificultades de aquella época que les contaba recién, la etapa de consolidación, donde ese grupo empezó a crecer hasta tener 10 personas, ya con un secretario, otro director. Todavía en esa época, diríamos que hasta los 60, no había un médico en el grupo de salud. Eran personas, dirigentes, que podían hacer pedidos, solamente eran elevaciones de pensamiento para que se sienta mejor la persona. Y en ocasiones se hacían consultas por medio de un escribiente para ver si había alguna indicación específica. Luego, cuando apareció la mediunidad auditiva, hubo también medios auditivos que recibían alguna indicación, como por ejemplo el tratamiento con agua fluidificada. ¿Sí? Se le daban un vaso o 2 vasos o medio vaso por día de agua fluidificada a la persona para que recomponga su salud. Eso sabemos que tiene un efecto, digamos, de autocuración y también un efecto de por medio del medium de aporte físico, aportarle agua, energizar esa agua para que la persona la reciba y mejore su salud o produzca un proceso o haga un efecto catalítico de una mejora. Luego se suma Roberto. A los primeros años no había espíritus específicos, eran espíritus que colaboraban, pero aparece la figura del espíritu de Roberto. El espíritu de Roberto es un espíritu que se suma, no es conocido anteriormente, no era una persona conocida en la institución, pero sí era, digamos, la necesidad estaba de tener un médico que colabore desde el mundo espiritual. Y ahí aparece Roberto en el equipo. Se lo reconoce, los medios videntes lo reconocen, pero como decía Ademar y coincido, no importa el espíritu que se presenta en el nombre, importa el efecto que produce. Por lo tanto, los nombres cambian continuamente. Se produce un aprendizaje, este espíritu médico colabora en el aprendizaje, nos da pautas, normas de trabajo y empezamos a trabajar de otra manera. Ahí empieza a haber una evolución del trabajo, se empieza a pedir a las personas que traigan un diagnóstico previo, que vayan al médico, que traigan un diagnóstico, y ese diagnóstico es analizado previamente por un médico. Actualmente ya tenemos 3 médicos que colaboran en la dirección del trabajo. También tenemos 4 directores que no son médicos, asistentes, y tenemos 5 mediums de aportes físicos, curadores, y 3 o 4 medios videntes que aportan a la tarea. Como les decía, entonces, esa es la conformación actual del grupo de trabajo. Hay una preparación previa, hay indicaciones específicas, reglamentaciones específicas para asistir a este grupo de trabajo. Se requiere también un tiempo de asistencia al centro espírita para poder asistir. Y por supuesto, la reserva es fundamental en el proceso de curación y de atención de estas personas con dolencias.
El clima interno es fundamental, la confraternización es fundamental, conocernos, estar en contacto. Las 15 o 20 personas que estamos en estos trabajos nos conocemos profundamente y compartimos ámbitos también de confraternización. El aporte espiritual, conocemos que existen espíritus específicos que trabajan en salud. Las normas internas, como les decía, haber asistido a sesiones previas, conocernos, tener antigüedad, el tema de la reserva, el tema de la necesidad de no divulgar los datos y las enfermedades que ahí se ven. Y como para darles algunos casos, para que se entienda, vemos casos, por ejemplo, desde situaciones de cáncer, donde hacemos básicamente un acompañamiento al proceso, el enfermo se siente acompañado, y por lo tanto no solamente es buscar la curación, eso sí también se busca a través de distintos métodos o de aplicaciones energéticas, físicas en el momento o a distancia, agua fluidificada, elevaciones de pensamiento a distancia, y trabajamos también con personas, por ejemplo, que han perdido un ser querido y están en una situación traumática psicológicamente, ¿sí? O sea que hay distintos tipos de trabajos de apoyo. Nuestro foco está puesto en un proceso consciente. Nuestra institución trabaja básicamente en el conocimiento de sí mismo, en el autoconocimiento. Por lo tanto, este trabajo en salud está orientado de la misma manera, ¿sí? O sea que primero nos estudiamos a nosotros mismos, nuestras características personales, nuestras virtudes, nuestras dificultades de carácter, básicamente, nuestra conducta, y a partir de ese estudio surge que la persona que se enferma también puede tener dos causas, o varias causas posibles. Una causa puede ser una cuestión, digamos, energética, de disfunción, está de acuerdo al ambiente de la Tierra. Digamos que tiene que ver con que si yo encarné en este planeta, estoy afectado por las enfermedades que están en este planeta. Por lo tanto, es natural que me enferme, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo es atender a la persona que está sin salud para recuperar ese estado de salud. Entonces, largamos de una situación espiritual inicial con un estado de salud estable. Pasamos a una alteración de estado de salud que viene, digamos que se verifica por un dolor, o por una alteración de la salud, una disfunción, genera un diagnóstico de la terapia convencional y genera un tratamiento tradicional, que eso es fuera de nuestra institución, ¿sí? La persona que quiere, no es obligación, la persona que quiere asiste también a nuestro trabajo de salud, a nuestro grupo de salud, y hace una consulta al espíritu, al mundo espiritual, para que le dé un tratamiento complementario. Lo que genera a veces una cura, una adaptación al problema de salud, o una mudanza, o un cambio en la persona para, digamos, transformarse luego en una persona sana. Y llega a un nuevo estado de salud con una situación espiritual con progreso. Esto se verifica en ciertas ocasiones, en otras ocasiones no, pero debemos entender que hay cuestiones de manejo de energías sutiles que llegan, en una teoría que sostenemos, una tesis, que habrá que después comprobarla. Nuestras energías conducidas por los médiums es conducida por los espíritus a la persona que necesita la ayuda. Esa energía va al espíritu, se acumula creando un efecto curador de salud, y ese efecto curador a veces baja al terreno material y a veces no llega al terreno material. O la cuestión de la materia enferma debe ser un proceso más
el que nosotros podemos entender. Por lo tanto, nuestro efecto siempre es, con mucha entrega, con mucha humildad, hacemos el trabajo y no esperamos resultados. Si el resultado viene, es buena manera y produce bienestar en la persona. Si no, fue también durante el proceso de acompañamiento que el grupo pudo hacer, eso es importante, sobre la persona angustiada, la persona con proceso de dolor, y también el acompañamiento que generamos no solo espiritual, sino también las personas que integramos el grupo internado. Por lo tanto, una vez por semana, tiene la posibilidad de recibir energía y un consejo moral. Y se siente acompañada en el proceso de su salud. Entonces, la metodología, tenemos día y hora establecidos, hay un equipo de trabajo estable, como yo comenté, un equipo espiritual también estable, pero que va cambiando en función de las necesidades de las enfermedades. Perdón, para atrás. ¿Estoy bien? Ahora, hay diferentes tipos de acciones energéticas, como les decía, de efecto instantáneo o de corta duración y de depósito o acumulativas. La más común es la segunda, de depósito o acumulativa. De efecto instantáneo son muy raras veces. Pacientes que participan en sesiones mediúnicas de cierto tipo y trabajo de reflexión moral combinado con estas acciones. O sea, como les decía antes, nuestro efecto es siempre sobre personas, sobre compañeros que asisten a nuestro centro espírita y están dentro del esquema de superación moral continua o de autoconocimiento. Como decía antes, el paciente viene con un diagnóstico previo de su médico especialista o con una indicación terapéutica. Hay dos vías de atención, o se le hace un pedido que sería una, como dicen ustedes, una elevación de pensamiento, un pase, pero es distinto, parecido, una elevación de pensamiento que puede ser con un medium que está en ese momento pidiendo y transmite energía a la persona que está ahí con una cuestión de salud, o a distancia. Hemos trabajado con personas que están a 1000 kilómetros o a 1000 kilómetros de distancia. Tenemos un paciente de Europa con un problema nefrológico grave y recibió un riñón, el riñón no funcionó, pero así todo está con los parámetros normales. El médico no comprende, se hicieron todos los análisis, el médico no comprende cómo ese paciente no está en otro tipo de situación, mucho más grave. Y la consulta a Roberto es la consulta en realidad al mundo espiritual, y se recibe algún tipo de tratamiento, ya sea de aguas o otra vez de elevaciones de pensamiento, ¿sí? Tratamiento de agua fluidificada, con la presencia física del paciente, imposición de manos, como decía, participación activa del paciente en su cura. El paciente quiere curarse, el paciente viene a buscar la cura, y el paciente está consciente de su proceso, en el proceso de recuperación de la salud. Y los efectos observados en el paciente en el periodo de recomposición de su salud, a través de aportes energéticos y también morales. Los aspectos a destacar: la mudanza en los procesos, en los métodos terapéuticos. Eso creemos que tiene que ver con la evolución de los médiums y de los tratamientos. Aplicaciones energéticas en el paciente y en los medicamentos. O sea, trabajamos no solo en el paciente, sino también en los medicamentos que el paciente está tomando. Esto pasó porque el paciente desde hace tiempo ya tiene acceso a medicamentos, y esos medicamentos también se ponen de alguna manera a la acción energética. Esto hace que el paciente no solo transforme su salud por una cuestión de que está trabajando sobre los órganos, sino también porque el medicamento tuvo una actuación específica de los espíritus a través de los médiums, y ha cambiado de alguna manera las moléculas, el efecto molecular del medicamento, potenciando o reduciendo el efecto del medicamento. Esto lo hemos comprobado.
se puede potenciar o se puede disminuir el efecto nocivo de algún medicamento o de alguna molécula del medicamento. Aplicaciones energéticas en el paciente, acciones específicas sobre ciertos órganos o sistemas corporales y agua aplicada directamente o con paños. Accesibilidad del paciente a la medicación, tipo de afectaciones y causas, paciente más predispuesto o consciente y agua como vehículo. Como les decía, se necesita una gran reserva, identidad del paciente no es conocida y tampoco hacemos estudios estadísticos para proteger la identidad de los pacientes. Pero es una cuestión que hoy nos debemos para poder compartirlo, ¿no? Desestimular las especulaciones. Esto tenemos noticias de que los médicos se enteran de que hay un tratamiento, ¿no? Muchas veces el paciente lo comenta sin querer o queriendo y el médico se entera que hay un tratamiento paralelo y ahí entiende algunas cuestiones, pero mantenemos la reserva y tratamos de que esto no se conozca por la cuestión esta que hablamos de la ética profesional y de el mal uso de la medicina, ¿no? Entonces inducimos procesos de cambio, de mudanzas, y aplicamos especialidades mediúnicas. Objetivos del método: colaborar en el proceso evolutivo del ser, colaborar en el proceso evolutivo del ser, esto se cambió, perdón, ahí está. Esclarecer al paciente sobre los motivos de su proceso, de sus consecuencias y algunas cuestiones nocivas de su conducta que también producen un efecto de alteración de la salud. Si el paciente no se cura o el paciente tiene una mejora, lo que se lleva también es un aporte de conocimiento o un cúmulo de conocimientos, ¿no?, sobre sí mismo, ¿no?, o sobre los procesos que lleva su vida, que lleva en su vida a la enfermedad y alivio de la situación de dolor o de angustia. Las conclusiones es que no tenemos una acción inmediata de cura instantánea, es un proceso lento, acumulativo, es a través del autoconocimiento y la autoayuda del paciente. Este tipo de trabajo en nuestra área de salud se da solamente en un centro que maneja de esta manera a los asistentes, que maneja el autoconocimiento. Si no, no se podría hacer. Esas son las restricciones, digamos, que tenemos. Tratamos de encaminar en energías sutiles, un proceso de mejora continuo. Hay una necesidad de un método fundamental y la presencia de médicos. Debemos tener la confianza del paciente y la responsabilidad en la conducción de este tipo de trabajos. La presencia de profesionales médicos es fundamental. Hay un efecto positivo también sobre la persona que ejerce el trabajo. Debemos seguir investigando. Tenemos conocimientos limitados y esperamos poder seguir incrementándolos. Amplias posibilidades de mejoras y, como dice como dice el dicho, no sé cómo dicen ustedes en portugués, una mente sana en un cuerpo sano y viceversa. Así que muchísimas gracias por el tiempo, gracias por haberme escuchado en castellano y pido disculpas por todo lo dicho en portugués. Muchísimas gracias. Por último, este es el equipo, parte del equipo que forma el equipo de salud en Rafaela. Y ahí Alejandro Ruiz Díaz es el médico que está a cargo del equipo y es el que colaboró en esta conferencia. Obrigada, Gustavo.
Agora, nosso quinto tema, uma revisão da metodologia kardeciana para a universalidade do ensino dos espíritos. Palestrante, Marcelo Henrique Pereira, de Santa Catarina. Marcelo, doutorado em Direito, mestre em Ciência Jurídica, auditor fiscal, advogado, professor universitário, membro da Oficial Academia de Justiça de Letras, atua no Movimento Espírita Nacional, é escritor e conferencista espírita, com livros e centenas de artigos em periódicos e sites. Delegado da CEPA, Associação Espírita Internacional. Conosco, Marcelo Henrique. Ver se eu consigo liberar isso. Boa tarde. Boa tarde. Com muita alegria que nós voltamos à segunda capital mais bela do país. Pelo menos, né? Pelo menos assim. Porque a primeira do país e do continente é a Ilha da Magia, da onde eu venho, Florianópolis. Quero agradecer de forma emocionada o carinho da gente cearense que nos recebe a todos com esse encanto, com esse afeto e que mostra que, a par de trabalharmos com conceitos positivos, com conceitos técnicos, com a fundamentação teórica e prática da doutrina dos espíritos, também somos espíritos encarnados, de carne e osso e com muito sentimento. Quero agradecer ao meu padrinho Milton Medrano Moreira por ter me indicado para participar de mais um evento livre pensador, já que eu me encontrava em período sabático de 2 anos sem proferir palestras e conferências, um processo de autoeducação, de reeducação, de revisão de conceitos e práticas, que terminou agora no mês de julho, quando eu retornei a essas atividades. O tema, acredito eu, é de premissa número 1 de todo espírita estudioso e sincero. Evidentemente que os companheiros que me antecederam nesse magnífico evento, vez por outra, tangenciaram ou se apropriaram do conceito do meu painel. E a vênia está concedida também com muito carinho. Quero fazer um agradecimento também à minha equipe de apoio, porque todos nós trabalhamos em equipe. E nem sempre essa equipe é formada pela banda do eu sozinho, como em muitas atividades nossas, espíritas, por vezes somos forçados pelas contingências da vida a trabalhar. Quero agradecer ao Carlos Sete Bastos, que é um coautor desse trabalho, embora acho nem ele saiba. Talvez esteja sabendo agora pela transmissão ao vivo que está sendo feita também pelo nosso grupo, que contém 6.000 pessoas aproximadamente, que é o Espiritismo com Kardec, na rede social do Facebook. Quero agradecer ao Charles Pérez e à Kátia Pelli, que são 2 valorosos companheiros do ECK, é assim que a gente chama o nosso grupo, que tem nos dado também muito apoio. Quero agradecer a Júlia, minha esposa, que montou o PowerPoint, porque
esses últimos dias profissionalmente foram muito pesados e ela nos deu esse apoio. Deixa eu ver a minha cola aqui. Quero agradecer, na pessoa do André Luiz, ao Grupo Espírita Auxiliador dos Pobres e ao ZS, por mais uma vez me trazer a fortaleza para esse colóquio, essa conversa fraterna e produtiva. Nós estamos sendo vistos e ouvidos por vários países do mundo, em especial através do ECK, na Argentina, na Bolívia, no Chile, na Venezuela, no Uruguai, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, na Suécia, na Alemanha e no Japão, o que amplia ainda mais esse universo de livres pensadores espíritas que estão saindo das tópicas, que estão se mostrando, sem a mínima pretensão de competirmos uns com os outros ou de buscarmos qualquer tipo de ascendência em relação ao movimento espírita tradicional, que é o movimento espírita religioso. Nós queremos dialogar, nós queremos conversar e queremos construir um novo processo em nome do Espiritismo. Kardec relata na Revista Espírita um texto assinado por Erasto, um dos seus principais colaboradores no processo de composição da doutrina espírita, que diz o seguinte: um médium pode ser fascinado, um grupo até pode ser enganado, mas o controle severo dos outros grupos, a ciência adquirida e a grande autoridade moral dos chefes dos grupos, as comunicações dos principais médios que recebem um cunho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, rapidamente farão justiça aos ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos enganadores, imperfeitos ou maus. Esse alerta permanece vivo. Esse alerta nos fez chegar em março desse ano a uma realização que deve orgulhar, no bom sentido, todo espírita estudioso e sensato: a recuperação dos escritos originais de Allan Kardec na publicação de sua última obra fundamental, a Gênese, separando-a de uma edição que era cultuada como verdadeira até então e que contém mais de 100 alterações ou adulterações que comprometem o espírito conjunto da revelação espírita. O lançamento da Gênese, que aliás está disponível aqui na livraria do evento, representa para nós a nossa contribuição contra os chamados ditados mentirosos e astuciosos emanados de espíritos enganadores, imperfeitos ou maus. E não para por aí. Um outro projeto está em andamento, muitos aqui já conhecem, chama-se Cartas de Kardec, será lançado oficialmente no próximo dia 3 de outubro, aniversário do codificador, resgatando 200 cartas inéditas de Allan Kardec e mais um sem número de documentos históricos para o movimento espírita francês e brasileiro, que foram disponibilizados pelo herdeiro de Canuto de Abreu e estão agora de posse do nosso grupo, na FEAL, na Fundação Espírita André Luiz, sendo meticulosamente organizados, catalogados, limpos, porque é um material que sofreu as intempéries e a ação do tempo, para que nós possamos legar graciosamente à comunidade espírita internacional, para consulta e estudo, materiais que até hoje passaram desapercebidos e foram, de certa forma, relegados ao esquecimento por nós, espíritas, continuadores desse legado. Quero aqui registrar também o importantíssimo trabalho da pesquisadora brasileira, diplomata no exterior, no Uruguai, Simone Goidanit, que foi quem resgatou originariamente o material que gerou a produção de uma tradução verossímil, recuperada do livro A Gênese, que, aliás, completa o seu 60º agora, neste ano de 2018. Qual é a proposta desse nosso tema e desse nosso trabalho? Porque aqui nós falamos em teoria, mas também já estamos falando em prática.
Mais à frente nós vamos falar do projeto Novo CUE, Novo Controle Universal do Ensino dos Espíritos, que é um projeto que está sendo gestado a partir do ECK, do Espiritismo com Kardec, e que com certeza vai encontrar nessa Assembleia Qualificada pessoas, médiuns, ostensivos, grupos mediúnicos que queiram se somar a essa iniciativa para que nós, sem a pretensão de dizermos a verdade ou a última palavra em termos de revelações, entre aspas, mediúnicas, possamos construir um novo horizonte, um novo universo de produção mediúnica séria, já que os que me antecederam, a começar pelo padrinho Ademar, que foi quem me trouxe para a CEPA originariamente há alguns anos atrás, nós temos muito trigo, mas temos muito mais joio semeado nesse jardim e precisamos de alguma forma, sem provocar qualquer tipo de caça às bruxas, sem estabelecer nenhum índex proibitório, dizemos o que é e o que não é Espiritismo segundo a base fundamental, respeitando o livre pensamento, a livre expressão de qualquer espírito, de qualquer médium ou de qualquer dirigente ou expositor espírita. Propor então por duas linhas de ação, a linha da evocação, e lá no final eu também vou listar aqueles nomes de espíritos que foram selecionados pelo grupo que está pensando o projeto, mas que não é exaustivo nem limitativo por excelência em si mesmo, que permite que outros nomes sejam agregados e outras inteligências desencarnadas, espíritas ou não, possam ser consultadas sobre temas específicos, porque também, como foi dito ainda hoje aqui, nós silenciamos ante as nossas dúvidas existenciais e passamos a receber toda e qualquer informação mediúnica originária do lado de lá e não escrutada, desejada, ansiada pelo lado de cá. Tornamos-nos quase sempre meros receptores de informações mediúnicas, quando o trabalho de Kardec, maieuticamente, pedagogicamente, foi no sentido inverso. Ele perquirir, ele consultar. E a cada resposta dada pelos Espíritos surgiam novas, outras perguntas, muito mais densas, muito mais explícitas, muito mais aprofundadas. E nós, via de regra, espíritas continuadores desse legado, esquecemos solenemente essas orientações. E a segunda via, além da via das evocações, é a das mensagens espontâneas. Porque, afinal de contas, estamos PhDs nesse processo. As nossas reuniões mediúnicas de centros espíritas recebem diariamente, semanalmente, um sem número de mensagens psicografadas e algumas psicofônicas, sem qualquer tipo de evocação. Diria um amigo meu aqui de João Pessoa, dá passagem. Diz teu nome e vai embora. Para que o Espírito possa então se manifestar. É claro que todos nós conhecemos o processo de maturação de Rivail de Allan Kardec dentro da ideia espírita. Lá em 1854, ele começa a tomar ciência pelas notícias que corriam em sua cidade, em sua região, no seu país, na Europa, sobre o fenômeno que lhe chamou a atenção das mesas que só poderiam ter cérebro e nervos para poderem se manifestar como seres humanos. Depois, as primeiras experiências que estão relatadas em Viagem Espírita, estão relatadas em resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, instruções práticas sobre as manifestações espíritas e em diversas dissertações da Revista Espírita, de que ele começou então a realizar aquele processo que já foi citado pelos meus companheiros que antecederam, de sistematização do seu método, da experimentação para a teoria, utilizando-se do método dedutivo, sem firmar convicção prévia sobre aquilo que ele enxergava e sobre as informações que começaram a ser coletadas através da mediunidade. Ele, então, de observação em observação, nunca formulou qualquer teoria pré-concebida. Observava, comparava, deduzia consequências sempre do processo dos efeitos para as causas.
E assim foi composta então em 1857 aquela edição que o próprio Canuto registra numa obra fantástica, a edição original do Livro dos Espíritos, com os erros de Kardec, os erros humanos, os erros de cientista, os erros de pedagogo, de observador, que depois seriam corrigidas na segunda e definitiva edição do Livro dos Espíritos, mas estava aí a demonstração inequívoca do método, utilizando-se de 10 médiuns, o que comprova o primeiro requisito fundamental do método de Kardec, do seu EE, que é o consenso universal dado por diversos médiuns em tempos e em locais distintos, ou no mesmo tempo em locais diversos. E os espíritos quem eram? Quem são? Quem são os espíritos que gravitam em torno de nós? Salvo raríssimas exceções de criaturas luminares que aparecem vez por outra sobre a face da Terra e que até, e a própria codificação é reflexo disso, assinam mensagens muito elucidativas num nível muito superior do nosso conhecimento médio, de homem médio. Os espíritos que estão do outro lado, os espíritos que se manifestam nas reuniões mediúnicas, os espíritos que nos assistem em trabalhos como o Gustavo aqui ressaltou há pouco, de atividade voltada à saúde, são basicamente os mesmos que viveram sobre a Terra. São basicamente os que mantêm os mesmos níveis de entendimento, de progresso, de moralidade que nós outros. Podemos encontrar grandes virtuosos, podemos encontrar grandes beneméritos e podemos encontrar criaturas ainda como nós, sujeitas às oscilações da própria vida. O conceito do controle universal do ensino dos espíritos está nessa expressão de Kardec, sendo a única garantia segura aposta através da concordância de revelações, e esse nome revelação tem um peso muito grande para nós, que somos, entre aspas, cristãos. A palavra revelação, na própria codificação, é uma palavra pesada, densa, ela precisa ser explicitada, precisa ser identificada para não dar aso a misticismos, a mistificações, a relações com as igrejas, os cultos, as religiões de todos os tempos, que são recebidas por um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares, para termos uma garantia segura, a concordância entre os elementos contidos nas mensagens, as revelações feitas espontaneamente, ainda que nós evoquemos determinados espíritos, e inclusive, como Kardec fez, direcionássemos as evocações para determinadas temáticas. Em alguns momentos ele era totalmente livre, em outros momentos ele era balizado pelas informações que ele gostaria de obter das inteligências desencarnadas. Grande número de médiuns, e esse grande número pode ser representado por elementos numéricos que vão satisfazer as nossas perscrutações, as nossas dúvidas, as nossas inquietudes. Podem ser 5, 10, 15, 20, podem ser 100. Nós é que vamos delimitar no escopo de pesquisa e de experimentação. E aí ele estabelece dois tipos de controle. Na verdade, o controle universal se divide em dois controles: o controle da razão e o próprio controle universal. E ele diz ainda que quando houver conflito entre um e outro, ou seja, eu posso ter 10 comunicações obtidas por médiuns diferentes em distantes lugares, em datas diferentes, falando a mesma coisa. Vamos supor que nós tivéssemos uma mensagem dizendo assim: Judas foi mais importante do que Jesus de Nazaré no contexto da pedagogia cristã, por causa do exemplo que Judas deixou em determinada circunstância. E tivéssemos assinaturas até nobres, já que o Espírito pode assumir a forma que quiser, já que o Espírito pode utilizar-se do nome que quiser. Essas 10 informações recebidas, por meio de pessoas idôneas, sérias,
grupos compenetrados, grupos que estivessem sujeitos ao controle, que será explicado um pouquinho mais à frente, que é a nossa proposta, mas que também não é uma proposta hermética, fechada, que comporta sugestões de vocês, dos nossos vídeo telespectadores, vídeos espectadores, e de qualquer interessado na revivescência desse projeto, desse processo do controle universal. Então, essas 10 mensagens vão sucumbir ante o controle da razão, que Kardec estabelece como sendo, como sendo a referência. Aqui é o obsessor de plantão, o obsessor do tempo, né? Como sendo uma ideia que tenha que ser lógica, que tenha que ser racional e que possa ser contraposta em relação a progressos da ciência humana. Kardec faz essa ilação também em relação às chamadas revelações espirituais e aquilo que a nossa ciência, aquilo que o conhecimento humano já alcançou. E isso vem a cavaleiro em relação às expressões que foram ditas ainda hoje aqui e também ontem, dizendo que a chamada realidade do processo mediúnico não coloca a responsabilidade apenas nas inteligências desencarnadas. O nosso crivo, a nossa lógica, o nosso bom senso, a nossa seleção de temas e de mensagens é fundamental para dizer que é um projeto de cooperação. E nisso nós nos distinguimos dos espíritas tradicionais, que acreditam que Kardec é o secretário dos espíritos superiores, é o embaixador dos espíritos na Terra, e que acham que eles, os espíritos, é que estão direcionando o processo da codificação, quando o trabalho de codificação espírita é muito mais daqui para lá do que de lá para cá. Os espíritos são sensíveis aos nossos bons sentimentos, às nossas boas intenções, são, mas nós temos que fazer também a nossa parte. Não basta, lá Chico Xavier, nos concentrarmos mediunicamente para receber as psicografias e esperar que vamos receber as grandes informações do outro lado. As grandes informações atemporais e imemoriais que interessam à humanidade. Herculano Pires também resume o Coué em 4 elementos fundamentais, em que temos que escolher, e essa escolha é nossa, é o nosso livre-arbítrio, é a nossa responsabilidade, que os colaboradores mediúnicos sejam insuspeitos. Não que eles sejam os melhores médiuns, não que eles sejam dotados das melhores faculdades, mas que a ética deles seja, até onde nós sabemos, incorruptível, para não provocar mistificações, adulterações, para que o animismo não se sobreponha à mediunidade, ainda que nós consideremos importante o animismo como resgate das próprias experiências, vivências, informações e conhecimentos que nós temos lá sediados dentro da nossa alma, que podem ser úteis no processo de revelação espiritual. Análise rigorosa das comunicações do ponto de vista lógico, assim como confronto com as verdades científicas demonstradas. Não somos apenas nós espíritas que estamos preocupados e ciosos dos progressos científicos, toda a humanidade está. Esse elemento espírita é a candeia que não pode ser colocada sob o alqueire, na dicção de Jesus. Não é um conhecimento que vai ficar restrito às 4 paredes de uma casa espírita ou a um movimento que no Brasil representa em torno aí de 4,5 milhões de pessoas oficialmente. Nós temos que ir para fora. Nós temos que divulgar essas informações sem proselitismo, sem a intenção religiosa em primeiro plano, sem a necessidade do conversionismo, mas em termos de diálogo desse conhecimento com os outros conhecimentos humanos e também espirituais, já que, segundo Jesus, o vento sopra aonde quer. E as outras revelações espirituais, embora talvez não com a formatação que nós conhecemos, talvez não com esse aparato de lógica e bom senso que o Espiritismo propugna, também estão disponíveis a outras civilizações, a outras religiões, a outras filosofias, a outras ideologias. E o que nós estamos fazendo com isso? Nada. Nós estamos fechados, nós estamos mudos, nós fazemos ouvidos moucos, porque não conseguimos dialogar, porque a nossa intenção quase sempre,
nossa movimento espírita, nossa movimento dos espíritas, seja federativo, não federativo, seja laico, seja religioso, nós praticamente nada dialogamos com os outros. Que o controle tem que ser dos espíritos comunicantes sobre eles e que tem que haver o consenso universal. Na minha pesquisa eu encontrei 44 remissões ao controle universal nas obras de Kardec, preferencialmente na Revue, a Revista Espírita, mas também em Biel Espiritismo, em A Gênese e Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, no resumo das leis dos fenômenos espíritas, e, é claro, na introdução, e tem 2, do Evangelho segundo o Espiritismo. Essas são as nossas referências básicas. Por que temos que rever a metodologia? É necessário, claro, nós não somos Kardec, nós não temos a estatura profissional, a estatura intelectual, científica que Kardec tem, mas isso não vai fazer com que nós tenhamos que cruzar os braços e esperar que Kardec reencarne, ou que venha um outro coordenador do processo. Mais ou menos isso é o que o movimento espírita tradicional diz, que as obras são intocáveis, que a revelação partiu deles, espíritos, que nós não podemos fazer nada, esperando o belo dia em que um outro Kardec virá para complementar, tal qual a mensagem bíblica de que Jesus voltará, Kardec voltará. Nesse processo, então, Kardec diz na Revista Espírita que os escolhos são muito perigosos. As deturpações na mediunidade, as dificuldades de compreensão do processo, as dificuldades de aquilatar as comunicações e as revelações acabam sendo para nós o nosso calcanhar de Aquiles. E aí ficamos naquele dilema: ou aceitamos tudo, ou quase tudo, porque também o movimento oficial não aceita tudo, né? Vocês já viram por aí dossiê contra a obra tal, dossiê contra o autor tal. Nas livrarias das federações e das grandes casas espíritas não entra o autor tal, o escritor tal, o médium tal, o espírito tal. Não é verdade? Então nós já temos uma espécie de controle, só que é um controle de conveniência e não um controle universal. Os requisitos são, então, aqueles que Kardec estabeleceu para os grupos mediúnicos originários. Fraternidade como grande divisa. Viu o que o Gustavo disse há pouco? São 20 pessoas no grupo mediúnico que trabalha com saúde. As 20 pessoas se conhecem, convivem, saem juntos para jantar e para dançar na Bela Rafaela, na Argentina. Vão uns nas casas dos outros. São aportes sentimentais, fraternos, amistosos no dia a dia. E eu lhes pergunto, médiuns aqui presentes, essa é a realidade na casa espírita que vocês frequentam? Ou o grupo mediúnico de vocês tem 200 pessoas, as quais 5 ou 6 vocês sabem o nome? Ou a casa tem tanta reunião mediúnica e tanto trabalho que tem que fazer uma reunião no maior auditório da cidade para que todos se conheçam, pelo menos fisicamente, visivelmente. Esse não é o fenômeno de Kardec. Esse não é o processo. Essa não é a estruturação do trabalho que ele nos orientou a fazermos, né? Os grupos têm que se tratar como membros de uma mesma família. E nós que temos família física, família sanguínea, família corporal, sabemos que família é, como diz os titãs, cachorro, gato e galinha. Brigam todo dia. Então nós vamos ter bons e maus momentos nessa família, como também temos bons e maus momentos na família corporal, na família sanguínea, e temos que estar preparados para a resolução dos conflitos. Busca da unidade de princípios é o nosso pressuposto fundamental. Então, no início desse ano, reunindo aí já mais de 4.000 participantes no nosso grupo no Facebook, surgiu a ideia de nós estruturarmos o projeto Novo CUE, para fazermos uma experimentação sem a pretensão de dizer a verdade nem a última palavra,
sem a pretensão de sermos considerados, lá no Brasil tem um grupo que está fazendo o que Kardec fez, e é maravilhoso, é perfeito, é tudo acabado, e já está compondo um novo livro dos Espíritos, que às vezes as pessoas pensam que é para isso que a gente está estruturando esse projeto e essa proposta, que é com essa empáfia que nós estamos trabalhando. Não, muito pelo contrário. Nós vamos experimentar, como talvez vários outros grupos anônimos no Brasil e no exterior já tenham experimentado, só que não acreditaram em si mesmos, ou que acabaram quedando-se por N motivos e não fazendo mais a experimentação ou a seleção, porque nós vamos trabalhar com idiosincrasias, nós vamos trabalhar com vaidades, nós vamos ter que lutar contra o orgulho, esse escolho da nossa mediunidade, porque nós vamos submeter a mediunidade que é gratuita, que é assistencial, que é caritativa, porque são bandeiras espíritas de alguém à prova, como se aquela pessoa fosse acima de qualquer suspeita, não do ponto de vista ético-moral, porque nós já estabelecemos que essa insuspeição ética e moral é requisito sine qua non para que o trabalho possa ser realizado, mas em termos da sua mediunidade, como diz Divaldo, mediunidade serviço, como se a mediunidade serviço não pudesse estar à prova. Ela tem que estar à prova sempre, porque é requisito do próprio Espiritismo provar, demonstrar, controlar, supervisionar, esquadrinhar o processo mediúnico. E nós estamos há muito tempo nos furtando disso. O nosso projeto está estruturado em 3 grupos. O grupo de coordenação, que vai recepcionar, organizar e repassar as respostas ao grupo de análise, ou grupos de análise, talvez seja mais de um, que terá aqui embaixo um coordenador, um assistente e 3 revisores, vão receber apenas o conteúdo, não vão receber elementos médium tal, local tal, data tal, espírito tal, porque isto não é essencial. Foi dito aqui pelos que me antecederam, não é a assinatura, não é o local, não é o nome do médium que vai estabelecer requisito. E veja que o movimento espírita tradicional no qual nós estamos inseridos valida automaticamente se é o médium A ou o médium B. Ah, mas esse médium já fez uma obra, lindíssima, que fala disso, que fala daquilo, que foi assinada por aquele espírito. Santos Dumont, Camilo Castelo Branco, Emmanuel que está lá no Evangelho, que está lá na codificação. Essas são as validações que o movimento tradicional faz. Nós não vamos correr esse risco, nós não vamos caminhar por esse lugar comum, por essas pegadas que já foram deixadas por quem foi à nossa frente. O processo é outro. E o grupo mediúnico, que terá, recomendavelmente, um médium vidente para que possa aferir elementos que serão tratados numa segunda fase, que é a correspondência entre a assinatura ou a identificação do espírito com a visualização, embora saibamos nós que os espíritos também podem manipular e se aparentar por formas que desejarem, assim está contido na codificação. Vamos também trabalhar com a ideia de selecionar alguns temas. Eu trouxe alguns que já passaram do crivo do processo do grupo controlador desse projeto, né? Por exemplo, trabalhar um momento da ligação entre o espírito e o corpo, aspectos relacionados à fertilização in vitro, o passe à água fluidificada, a geração espontânea, a dinâmica da vida, né? A gente se pergunta, colônias, o que são as colônias, por que colônias, já que na codificação está dito que os espíritos não ocupam lugar geográfico delimitado no mundo espiritual, por que colônias então? Já foi dito aqui também pelos que me antecederam, que a organização de nosso lar parece o Estado Novo de 1930, com aquela divisão de atribuições, com aquela ideia de ordem e progresso. Trabalhar aí sobre as excentricidades do MEB, né? Glândula pineal, misticismo quântico, física quântica, antimatéria, crianças índico, esses temas que nos deixam espíritas estudiosos de cabelo em pé, de orelha queimando, mas que precisam ser, de certa forma, esquadrinhados para que nós tenhamos, não talvez a verdade definitiva, não a opinião final, mas pelo menos uma diretriz segura a seguir.
práticas pós-codificação, como passe, vibrações, fluidoterapia, assistência de atendimento fraterno, assistência social, etc., efeitos físicos, a predisposição orgânica da mediunidade, homossexualidade, transexualidade, novos direitos sobre a sexualidade humana, etc., etc. E aqui, uma menção final que merece toda a nossa atenção. Que perguntas nós vamos fazer para os espíritos que não poderiam ser endereçadas a nós mesmos? Ou seja, que não fossem esforço da nossa própria, o nosso próprio debruçar, a nossa própria análise dos fenômenos da vida. Vamos esperar que os espíritos digam tudo? Vamos esperar que o espírito venha dizer, pinta a parede de amarelo porque vai favorecer a vibração espiritual? Não, vamos nos ocupar de temas que sejam relevantes do ponto de vista não somente do espiritismo, mas do progresso da humanidade. Não sei se dá para ler, mas aí nós listamos algumas personalidades que nos são muito bem caras e que gostaríamos nós de que elas estivessem presentes no processo de evocação. Alamar Regis, o nosso boca de trombone do movimento espírita, nosso querido amigo de tanto tempo, Nestor Mazotti, que foi um dos últimos presidentes de abertura do movimento federativo, José Manuel Barbosa, Carlos Bernardo Loureiro, nosso amigo aqui do Nordeste, Amilcar Del Chiaro, o próprio Chico Xavier, Carl Sagan, Peixotinho, Karl Popper, Paul Feyerabend, Richard Feynman, Deolindo Amorim, o meu querido Herculano Pires, Albert Einstein, Thomas Kuhn, Nikola Tesla, Eurípides, o próprio Kardec, Kant, São Luís, Santo Agostinho, Erasto, e aí vai ao infinito a nossa lista de possibilidades. Não quer dizer que eles vão vir, né? Não quer dizer que outros não se apropriem dos seus codinomes. Mas, de qualquer forma, nós temos muito interesse de saber o que essa gente bonita, bronzeada, que mostrou o seu valor quando aqui esteve, tem para nos dizer com o brilho do sol que vibra no mundo espiritual. Quero aqui deixar por último a recomendação que conheçam o nosso site, que é facílimo de gravar e de guardar, comkardec.net. Ele é a síntese daquilo que nós temos feito nesses quase 18 meses, não pretensiosamente sendo diferente de que ninguém, mas apenas reunindo livres pensadores como nós, pessoas que querem um movimento espírita diferente, um movimento espírita genuinamente plural, democrático, humanista e dialogal, e que vem registrando não só as realizações do ECK, como as realizações da FEAL, como as realizações da FEB, como as realizações de qualquer instituição espírita que naquele momento esteja comprometida com a verdade espírita, que naquele momento esteja realmente trabalhando para o progresso da informação ou das informações contidas na filosofia espírita. Agradeço de coração a paciência, peço desculpas por ter também passado aí 5 minutos do meu tempo, e fica aqui o convite daqueles que não são. Eu sei que aqui tem muitos membros do ECK, eu posso dizer até que deve ter quase uns 20, mas como temos uma assembleia muito maior que isso, convido vocês que têm perfil no Facebook, procurarem o ECK, o Espiritismo com Kardec, e nos ajudarem a compor esse progresso, de nos ajudarem a compor esse processo evolutivo. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Teve umas perguntas. Se tiver pergunta, entregue a André, Gustavo. Aproveita aí, ó. Fala nas blusas aí. Fala nas blusas para meninos. Faz um merchan aí. Perguntas. Vamos fazer as perguntas. André está ali para receber. Gustavo. Débora também está recebendo as perguntas.
Vamos começar? São duas perguntas que eu vou juntar numa só. A mediunidade pode interferir na saúde do corpo físico? A outra, pode juntar a outra. Existe algum efeito colateral nocivo à saúde realizado por um tratamento espiritual? Vamos lá. A mediunidade pode interferir na saúde do corpo físico? Aí a segunda, vamos juntar. Existe algum efeito colateral nocivo à saúde realizado por um tratamento espiritual? Entendeu? Creo que lo entendí. Primero, porque olvidé agradecer a mi amigo Rodrigo Almeida por la traducción de mi trabajo. Así que, para Rodrigo, muchísimas gracias en público. Gracias. Bien, con respecto a la pregunta, Marcelo, si no me dices, lo que yo entiendo es si hay algún efecto colateral negativo, nocivo, sobre el medium. Bueno, no hemos tenido ese tipo de efecto, pero sí puede haber un desgaste en la acción de salud. O sea, si el medium tiene demasiado trabajo en una sesión mediúmnica, demasiado trabajo, se le dan demasiados casos que debe tratar en medio de efecto físico, puede tener un desgaste por encima de lo deseable. En ese caso, el medium siente un cansancio y debe ser retirado del trabajo. Tratamos justamente, los directores del trabajo, que son médicos, tratan de darle alrededor, nosotros tenemos un promedio de entre 40 y 50 casos por día, el día que trabajamos. Y tratamos de que cada medium de efecto físico trabaje no más de 10 casos por noche, ¿sí? Ese más o menos sería la estadística. Certo. A nossa missão é fazer aqui as perguntas que nos vêm. Porque eles têm que ser também. Você não acha? Você não acha que passados 150 anos nós podemos desenvolver um método melhor que o COE? Você sabe que eu também já me perguntei sobre isso. Eu e os demais companheiros que trabalhamos nessa configuração original do projeto, que são aproximadamente 40 pessoas. A pergunta que nós nos fizemos inicialmente é exatamente essa. Qual é o condão de atualidade desse método? Ele é atual? Ele poderia ser repetido por nós com a mesma eficiência e eficácia? Ele poderia ser retificado, corrigido, alterado, aumentado, diminuído de alguma maneira? Até agora nós não encontramos nenhuma resposta nesse sentido. Ou seja, nós estamos validando a experiência histórica original de Kardec como a referência. Existem outras inteligências, pesquisadores, estudiosos aqui presentes ou que nos assistem pelo mundo todo, têm contribuições para melhorar. Claro que a base fundamental, a referência originária, é o método que ele usou. Mas em relação a um elemento que eu posso já resgatar da minha fala, Kardec não tinha os 3 grupos que nós denominamos. O grupo de recepção, o grupo de análise e o grupo de controle. Pelo que me consta, ele fez o papel de 2 desses grupos que nós estamos separando. Ele, com a sua autoridade moral, científica, cultural, intelectual e espírita, porque a partir de 1857 podemos considerar o espírita número 1 de carteirinha, Allan Kardec. O método é dele. Temos um método melhor? Apresente-se esse método.
coteje-se esse método com o método dele. Há possibilidade de avanços, nós do projeto estamos abertos para recepcioná-los. Marcelo, me prendo de esa idea de esta pregunta porque también hemos estudiado el tema y creo que sería interesante proponer grupos de trabajo en distintas regiones del mundo que sigan con esta metodología u otra elegida las mismas preguntas y ver qué respuestas tenemos. De esa manera seguiríamos con el método cardesiano. También sería una forma de corroborar el conocimiento. Isso é o que a gente está pensando. Por isso que eu falei inicialmente os países onde nós estamos espalhados. Claro, nem todos esses países temos agrupamentos já qualificados para fazer o trabalho. Mas, se que entendi bem da pergunta, é alterar o método, não alterar a universalidade, né, ou a área de abrangência da pesquisa. Aquilo que os estatísticos chamam de universo de pesquisa, universo metodológico. Esse a gente pode alterar a qualquer momento, isso está dentro do escopo da pesquisa. Mas pelo que entendi da pergunta é, por que não propor um outro QEE, diferente do estabelecido por Kardec, um outro método de aferição das mensagens espontâneas ou evocadas dentro desse contexto? Gustavo, os medicamentos que são potencializados, eles são prescritos pelo médico da Terra, o médico encarnado, ou pelo médico espiritual, pelos espíritos? Sí, es muy atinente esa pregunta. No, es el médico material, el médico de los encarnados, el que genera un diagnóstico preciso y también un tratamiento. El tratamiento puede ser una terapia medicamentosa o no, con medicamentos o no, ¿no? Y en ese caso siempre se pone a consideración del mundo espiritual cuando se presenta el caso. Y lo presenta un médico, ¿sí? Lo presenta un médico. Luego de presentarlo se recibe la comunicación espiritual y esa comunicación debe ser transmitida nuevamente al paciente. Por lo tanto, tiene que ser transmitida también por un médico para que se entienda, ¿sí? Y el tratamiento puede ser agua fluidificada o elevaciones del pensamiento, que el paciente mismo se ponga, ¿no es cierto?, a disposición del mundo espiritual en determinado momento, que haga una reflexión sobre algún tema o sobre una conducta. O sea, puede ser moral o puede ser también de carácter, digamos, de físico, de ingerir agua fluidificada. Duas questões que é a mesma coisa, né? Marcelo, quando teremos os primeiros resultados de sua pesquisa? E a outra, quando teremos os primeiros resultados da pesquisa? Uma coisa, lá. O primeiro desafio é vencer a ansiedade. É isso que a gente tem trabalhado no ECK semanalmente. Tem um adágio que eu uso muito, usava na faculdade, uso também no segmento espírita, é que o mestre só aparece quando o discípulo está pronto. Isso me parece ser a principal represa dessa ansiedade. Nós estamos nos qualificando. É claro, esperamos 150, 160 anos para pensar de forma objetiva uma proposta. Não quer dizer que nós do ECK seremos os pioneiros nisso. Eu já ouço essa perspectiva de estarmos trazendo de novo a revivescência do seu EE desde que eu entrei na CEPA no início dos anos 2000. Mas eu não vi nenhuma sistematização ainda do processo. Eu sei que tem grupos mediúnicos isoladamente no Brasil trabalhando com a revisão e com o controle e com a comparação das produções mediúnicas com a codificação e com os progressos da ciência, mas não temos nada sistematizado, não temos nada democratizado para o movimento espírita. A proposta do ECK é essa. Assim que nós tivermos condição, sem a pretensão de dizer, estamos aqui compondo, como eu disse, um novo livro dos Espíritos. Essas comunicações 1, 2, 3, 4, 5, 10 são de informações que nós temos certeza que são validadas. Não,
absolutamente. A nossa intenção é produzir um material que depois receba a retroalimentação do processo do próprio movimento espírita, sujeitos que estaremos nós aos apedrejamentos da mulher em praça pública, tal qual na época de Jesus. Nós sabemos que as pedras virão e que essas pedras serão muito grandes, mas não nos importa, nós não temos medo, nós não temos receio, também não temos orgulho e vaidade de estarmos compondo um projeto nesse sentido. Não temos pressa. Se até o final dessa encarnação conseguirmos colocar para o movimento uma produção espírita validada pelo controle, estaremos muito mais do que satisfeitos. Ninguém fez isso até hoje. Quem sabe a gente possa, com o apoio, com a participação de todos, sem vaidades, sem dizer que somos melhores do que ninguém, fazemos esse projeto. Continuando, Marcelo, que está quase no mesmo pensamento, você já questionou alguns espíritos sobre o método Kardec? Não. Nas mesas mediúnicas em que participei, nos colóquios que tive com determinados espíritos, através da psicografia, nunca questionei objetivamente no seguinte sentido: e aí, amigo? E aí, bacana? O controle é assim mesmo ou nós temos que mudar? Nunca fizemos essa pergunta ou perguntas similares, até porque estamos partindo da premissa de que o projeto vai seguir as diretrizes kardecianas. Não que nós tenhamos que efetivamente repetir todos os passos, até porque não vamos ter mesas girantes, não vamos ter raps, não vamos ter nenhuma fenomenologia mediúnica de forma assintosa, de forma declarada. Nós já acreditamos nos fenômenos, nós já acreditamos na mediunidade. Então o que nos falta é evocar, é receber as mensagens, é catalogar as mensagens, é produzir um conhecimento espírita subjacente. Tá. Acho que você respondeu essa, eu fico à vontade para responder ou não. Os atendimentos realizados são à distância ou presencial? Mas vou fazer aqui outro em seguida. As pessoas que se encontram em tratamento, na sua instituição espírita, quais procedimientos mediúnicos são realizados? Bien, con respecto a la distancia o a la presencia, lo dije, puede haber tratamiento presencial y puede haber un tratamiento a distancia. De hecho, como conté el caso de esta persona en España, que recibe tratamiento a distancia, y personas que están en el mismo país, en otras ciudades. Pero también requiere el método que la persona esté conectada con el grupo de salud, haya pedido el tratamiento, conozca quiénes son las personas que van a estar haciendo el trabajo, haya una conexión de pensamiento y de sentimiento con el grupo que está haciendo el trabajo. Por lo tanto, son personas conocidas en general, o lo conocimos en otro momento, o de alguna manera se conectaron, visitaron la institución, mandaron la foto, hablaron por teléfono, son parientes, son personas conocidas, son amigos, hay alguna relación que nos conecta. El medium es fundamental que conozca al paciente, tratamos de mostrarle una foto para que conozca al paciente, y el tratamiento creemos que es más eficaz de esa manera. La segunda pregunta. La segunda pergunta. Qual procedimento mediúnico é feito para as pessoas que estão em tratamento? Ok. Las personas que están en tratamiento son personas que asisten a la institución regularmente, y esas personas están asistiendo a algún tipo de sesión mediúnica. En general son o de experimentación mediúnica o de conocimiento de sí mismo en distintos niveles. Por lo tanto, la persona está haciendo un trabajo de autoconocimiento, y dentro de ese esquema, digamos, de regularidad en la asistencia, puede acceder a un trabajo de salud para él o para una persona de su ámbito familiar más cercano, ¿sí? Un hijo o un padre con alguna dolencia, ¿sí? Marcelo, por que não iniciar por um tema específico? Está funcionando.
Por que não iniciar por um tema específico, experimentando o método? Não seria mais plausível do que deixar em aberto as portas com os nomes indicados na apresentação? Veja, nós colocamos uma relação de temas que não é exaustiva, não estão todos ali, eu fiz uma seleção, porque imagina com 30 pessoas pensando, os interesses, as necessidades, os desejos, as curiosidades daquelas pessoas, imagina multiplicando isso por um universo maior de instituições, de grupos espíritas, os temas estão ali. Não quer dizer que nós vamos começar todos eles ao mesmo tempo, que vamos depender da força-tarefa. Eu fico imaginando como Kardec fez isso praticamente solitário ao seu tempo, e nós aqui amparados em grupos aí que vão ser de, sei lá, 40, 50, 80 pessoas, que serão vários grupos espalhados por várias cidades do Brasil, algumas fora do Brasil, que vão se reunir em determinados dias para fazer essa evocação ou para estar disponíveis à recepção das mensagens que sejam de maneira autônoma, espontânea. Claro que nós vamos começar por um ou por dois temas, não dá para começar com a relação toda. E como é um episódio experimental, isso também vai fazer parte do processo. Imagine que a gente coloque ali células, tronco e o espiritismo. Fazer ali umas 5, 6, 10 perguntas. E não aparecer espírito nenhum que queira responder sobre aquilo. Ou que as respostas recepcionadas sejam sobre tudo menos sobre célula-tronco. Então, isso também vai fazer parte, né, da própria experimentação. Nós estamos cientes disso. ¿Puedo hacer una pregunta, Marcelo? Quebrar o protocolo. La pregunta es sobre el medium. Para hacer preguntas sobre cuestiones muy actuales, vas a necesitar mediums preparados, o por lo menos conociendo el tema. ¿Crees que el conocimiento previo del medium lo afecta en la comunicación o no? Excelente pergunta. Nós temos debatido sobre isso. O ideal é que nós não tenhamos a chamada contaminação anímica na recepção da mensagem. Claro, esse é o universo, esse é o cenário ideal. Mas nós que militamos em mesas mediúnicas sabemos que há sim grande interferência do animismo do médium, que de certa forma até acaba corrigindo, entre aspas, algumas das informações que são recepcionadas. Então, o cenário ideal é que nós perguntássemos, por exemplo, para um pedagogo sobre questões médicas, perguntássemos sobre um médico sobre questões jurídicas, e assim sucessivamente. Como não temos esse estado de ponto cego, de isolamento perfeito da mediunidade, vamos ter que trabalhar com o material que está disponível. Kardec tinha que tipo de médiuns? Adolescentes de início e alguns outros médios que foram espalhados aí pelos centros da Europa. Não havia uma catalogação, não havia nenhuma pré-seleção dizendo assim, não, esse aqui é um expositor espírita, né? É uma pessoa que tem grande conhecimento da filosofia espírita, mas esse aqui está fora, porque nós queremos alguém que seja uma tábula rasa ou quase, para produzir um conhecimento que tenha o máximo de isenção ou de isolamento do médium em relação à composição mediúnica. Saibam que o grupo de análise é que vai fazer essa seleção, vai ter que perscrutar a ideia de que, se a premissa é a validação da informação por vários pontos, por várias mensagens obtidas em tempos diferentes e em locais diferentes, se nós tivermos uma maior influenciação por parte do médium, aquela mensagem vai estar por si só corrompida ou prejudicada de início. Gustavo, é possível médios com mediunidade ostensiva ficar doente mesmo com tratamento não recuperar a saúde? O médico com a mediunidade ostensiva ficar doente mesmo com tratamento não recuperar a saúde? No. Generalmente el medium tiene la misma situación que cualquier persona. También se enferma, también tiene problemas graves de salud, y por lo tanto cuando tiene ese proceso no ejerce la mediunidad de cura o de alivio de la recuperación de la salud. Tratamos de preservarlo por un tiempo hasta que recupere su salud, porque sí hemos tenido también comprobaciones de que el medium puede ejercer. También la mediunidad es un fenómeno que no está totalmente estudiado y puede generar un efecto contrario al que queremos, como bien lo decía Ademar. Por lo tanto,
tratamos de que las condiciones sean las óptimas de salud de los medios que trabajan y tratamos de que no se contaminen de la situación de salud. O sea, si está trabajando sobre una persona con una dolencia del hígado, hepática o lo que fuera, que no se le pegue esa enfermedad. También tenemos situaciones donde hay médiums que reciben la información en su cuerpo y la sienten. Tratamos de que ese fenómeno no se produzca, ni tampoco el fenómeno del diagnóstico. Tampoco buscamos el diagnóstico mediúnico. El diagnóstico lo hace el médico tradicional, el médico de cabecera, y ahí lo único que se hace es el tratamiento para, digamos, colaborador con la salud. Pero nunca mezclamos esa situación. Tá certo. O EC constitui algum instrumento padronizado, alguns questionários, que pode ser utilizado em diversas reuniões, caso tenha sido elaborado esse instrumento. Existe uma proposta de validação ou já foi validado? Só não entendi a primeira palavra. O EC, acho que é estudo com Kardec, né? Ah, o que tem com Kardec. Sim, nós temos alguns questionários que já foram produzidos pela equipe de organização do projeto, mas mais uma vez eu friso, não são questionários fechados. Nós estamos iniciando a coleta de informações, a regulamentação desse projeto e a seleção de médiuns e de grupos mediúnicos que queiram participar do experimento. Mas, mais uma vez eu friso, não é nada hermético. Nós podemos agregar algumas informações e vamos precisar dessa regulamentação, desse retorno, desse feedback, para verificar no próprio curso, no andamento do processo, o que é que nós temos que fazer pequenos ajustes. Veja, não dizendo isso, Kardec também não tinha feito. Quantas vezes Kardec teve o processo? Detalhe. Certamente ele viu que por esse lado não dá, tinha que fazer um todo, tinha que buscar uma outra alternativa, tinha que corroborar o sistema de outra forma, tinha que validar o processo com mais experimental que não parta de nenhuma premissa estabelecida e que não tenha compromisso com a certeza, a definitude e a questão de veracidade pré-programada. A questão é meio assim. Existe um controle entre o que é existe um controle entre o que recebeu tratamento e placebo. Para quem não sabe o que é placebo, é uma espécie de tratamento psicológico. Por exemplo, uma criança está chorando, você acha que dá uma garrafinha de açúcar e ficou bom. É um tipo de tratamento psicológico. Não sei, responda aí. Nosotros no tenemos el tratamiento placebo, sabemos que existe, pero nunca le decimos a la persona que está siendo tratada y no está siendo tratada, o está siendo tratada o no está siendo tratada. Por lo tanto, sí creo o creemos que si la persona confía en el grupo de trabajo, conoce al director, conoce al médico que lo está atendiendo. Esto pasa también en el consultorio, aquí el Sione me lo puede decir, si el paciente cree en el médico, hay una parte recorrida ya en el proceso de curación, ¿no? En el proceso de sanación. Por lo tanto, creemos que es muy importante que la persona confíe en el grupo, que confíe en el proceso de autoconocimiento y de autocuración también, y que crea que hay conductas que puede cambiar y que esas conductas pueden generarle más salud o un mejoramiento de la salud. Ese proceso la persona tiene que creer, tiene que entenderlo, tiene que comprobarlo. Y de hecho lo hemos comprobado en muchos casos. A veces, como le decía en la conferencia, la persona no llega a la salud total, no llega a curarse, pero sí se lleva un acúmulo de conocimientos sobre sí mismo, sobre la situación que le trajo el proceso de enfermedad, que le sirven en su vida diaria. Certo. Acho até que essa questão aqui foi respondida ao longo das exposições, mas não sei se a pessoa estava aqui.
A estrutura que estamos acostumados a ter na casa espírita, será que não estamos sendo influenciados ao comodismo e assim não crescemos como movimento? Logo nós somos, então, cooperadores de tudo isso? Aí você responde essa aqui junto. O médico que se acha muito importante em suas comunicações, como denominá-lo? Fascinado. Eu E não sou eu que digo, é Kardec que diz. Também não vamos partir para aquilo que Hermance de Feu diz, através da mediunidade do Vanderlei Oliveira, que é questionada pelo movimento, né? Adotar uma santidade de adorno. O médium, coitadinho, servidor humílimo. Também não é assim, gente. Também não idolatria, mas também não sujeição à condição de última das criaturas, de devedor, de pobre menino, não tem ninguém. Temos que estabelecer um caminho do meio, um meio termo para qualificar o médium sem a fascinação, sem o orgulho desmedido, mas também sem a condição de última das criaturas, de serviçal dos espíritos do Senhor. Agora, em relação à rotina do movimento das casas espíritas, concordo plenamente que nós temos cristalizado, isso foi dito aqui pelos que me antecederam, culturalmente um comportamento de rebanho nos centros espíritas. Nós obedecemos aos guias, nós obedecemos aos palestrantes renomados, nós obedecemos ao dirigente federativo de ocasião, nós idolatramos o médium A, B ou C, o projeto XYZ, e acabamos não fazendo nós a nossa parte. Acabamos nós não construindo o nosso próprio movimento, ficando à espera de determinados escolhidos da messe do Senhor para protagonizar um movimento diferente. Mas também não vamos fazer aqui um muro de lamentações, porque esse muro já vem nos acompanhando há muito tempo. Se o movimento fosse melhor, se as federativas fossem democráticas, se os dirigentes fossem um pouco mais compreensivos com a diversidade, com o livre pensamento, com o pluralismo de ideias. Essa circunstância não vai ser plasmada pela espiritualidade, ela tem que ser construída por nós. Grupos mediúnicos melhores, centros espíritas melhores, pessoas melhores. Quem sabe faz a hora. A última para o Gustavo. Aqui, quando em um grupo mediúnico, nem todos têm as mesmas afinidades. Isso prejudica o grupo de alguma forma? Sí, ciertamente. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando una persona, un medium o cualquiera de los miembros no pudo asistir durante más de 2 reuniones, pierde el hilo. Imagínense que hay 40, 50 casos, de los cuales 30, 35 se repiten, porque como dije son efectos de largo plazo. Pero algunos empiezan todas las semanas. Entonces, cuando uno pierde el contacto con el grupo, no puede asistir por 1, 2 o 3 veces, seguramente se perdió 3, 4 o 5 casos nuevos que ya no sabemos cómo es, cómo empezó, qué situación tuvo, porque cada caso se estudia, cada caso se relata, se explica, y el trabajo demora alrededor de 2 horas. Por lo tanto, hay un tiempo para cada caso. Calculo que pueden ser unos 5, 7, 8 minutos o 10 minutos, según el caso. Entonces, si uno pierde el hilo, pierde la continuidad, se pierde el comienzo de algunos casos o la terminación de algunos otros. Por lo tanto, es necesario la continuidad para poder entender y hacerle un seguimiento a cada uno. Y también hay una continuidad en la semana. Lo que nos piden los espíritus es que mantengamos el contacto con los enfermos durante el tiempo que no estamos en trabajo. O sea, nosotros trabajamos los lunes, segunda-feira, y entonces entre lunes y lunes tratamos de acordarnos todos los días de esos 40 o 50 casos
llevando nuestra energía para que ese caso mejore. Algunos medios tenemos que preparar agua fluídica y otros no, pero igual tenemos que lembrar sobre ese caso para que esa energía nuestra llegue, ¿no? O seamos vehículo de otra energía que necesita el paciente. Marcela, última pergunta. Jesus não é cristão. E o que é ser cristão no seu ponto de vista? Eu não vou correr da raia. Poderia, porque não tem a ver com o tema, mas tem a ver com a última película que eu expus, né? E com o artigo que eu escrevi esses dias aí. O que é ser cristão? É o padrão do cristianismo que a gente conhece? É o padrão do que dizem ser o cristianismo? São as vivências e a rotina da casa do caminho? São as conversações de Jesus com os seus mais próximos? Quem é Jesus, quem é o Cristo? Eu sigo Jesus como um dos guias e modelos da humanidade, na tradução da questão 625 do Livro dos Espíritos, feito por Herculano Pires. O Cristo me parece ser uma fábula, um mito, que tem muitas expressões de veracidade, que reflete muito dos comportamentos que Jesus deve ter tido ao seu tempo e alguns que nós gostaríamos que ele tivesse tido, porque assim nos foi ensinado. Jesus é o nosso guia, o nosso modelo para nós que somos vinculados a esse pensamento, mas não o é para uma centena de milhares ou de milhões de pessoas espalhadas pelo mundo todo que sequer conhecem o homem Jesus, os seus feitos, os seus milagres, os seus atos, os seus ensinamentos. Relegar a humanidade apenas a um revelador da informação espiritual não me parece ser proposta de uma doutrina progressista, livre, humanista e construtora do progresso da própria humanidade. Gustavo, suas considerações finais. Bueno, también agradecer, creo que este encuentro ha generado en todos nosotros un pensamiento nuevo, una reflexión desde la primera conferencia de Mar que me dejó pensando y buscando la mejora continua, que es un poco el objetivo del espírita. Creo que no solo en lo personal, en mi familia, sino también en mi grupo de la institución espírita. Creo que tenemos mucho que aprender. Creo que este ámbito es, como muchos otros de la CEPA, son ámbitos de crecimiento, de aprendizaje, de intercambio. Hoy lo hablábamos con amigos, que es necesario encontrarnos para discutir. No siempre Facebook o los medios son los mejores momentos de encuentro, no tenemos el espacio o el tiempo. Creo en el intercambio personal, creo en estos encuentros, creo en que todavía tenemos que viajar y vernos la cara y abrazarnos, y creo que el intercambio afectivo, como dijo Marcelo al principio, es clave. Yo a Marcelo hace mucho que no lo veo y siento un amigo que está presente. Y no es lo mismo por internet, no es lo mismo cuando leo un artículo. Cuando lo veo él y le veo la cara y veo lo que me dice, creo en el espíritu que está en esa materia y veo la veracidad de su discurso. Y eso todavía con Skype lo podemos lograr, pero no tanto. Creo que es importante que nos encontremos, creo que es importante que sigamos encontrando estos espacios, y por un tiempo va a seguir siendo caro viajar. El impacto ambiental es muy importante. Creo que vamos a encontrar en el futuro una forma de no movilizarnos tanto, que sea más ecológico, pero sí creo en la afectividad, en la emoción, en el afecto,
en el brindarse a los demás, en la acción solidaria, y creo que esto también que estamos haciendo aquí, de alguna manera, es compartiendo el conocimiento, pero también compartiendo nuestros corazones. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Sérgio, suas considerações finais. Eu queria deixar uma sugestão para a CEPA Brasil, que é a de nós adotarmos um modelo mais próximo disso do que o Gustavo está colocando. Claro que é importante a repartição de conhecimento, né? É importante nós termos painéis de debate, a participação de vocês através das perguntas, os diálogos que acontecem no corredor, no intervalo de refeição, etc. Mas penso que a gente precisa ter espaços de convivência mais próxima, fora da temática ou da discussão de determinados assuntos. Me parece que vocês fizeram isso recentemente, quando um desses encontros foi num hotel, onde ficaram praticamente isolados e tiveram que fazer tudo junto, né? Então, eu penso que esse modelo seja muito interessante para experimentar mais vezes, que a gente possa ter espaços para rir, para conversar, para jogar conversa fora. Não sei como é isso lá na Argentina, não se diz isso, jogar conversa fora. A gente aqui no Brasil sabe bem como é, né? Para que isso seja mais repetitivo, para que a gente tenha mais espaços livres, que o calendário não seja tão apertadinho, né? 30 minutos, lá vem a plaquinha dizendo que você já excedeu o tempo, etc e tal. Tem que correr para o almoço porque vai voltar a tal hora. Enfim, administrar isso em um espaço maior. Claro que isso também vai envolver custos maiores, ficar mais tempo no hotel, mais tempo de deslocamento, saída das nossas rotinas, enfim. Mas a gente tem que pensar alguma alternativa a isso. Em relação ao meu tema, para fazer as considerações finais, eu queria ampliar o escopo e dizer que não só no projeto do trabalho com a mediunidade, no projeto novo com o EE, mas em toda e qualquer atividade que a gente se vincule ao Espiritismo, que o nosso medo de errar não seja maior do que a nossa vontade de acertar. Muito obrigado. Mateus, quero lhe fazer uma pergunta. Você falou mais ou menos assim: se todos fossem pesquisadores, o mundo não seria bom, realmente. E se todos fôssemos iguais? Se todos fossem iguais a você, que maravilha seria viver. Versejou Tom Jobim, ressaltando as qualidades reais ou fictícias da musa a quem dedicava a canção. O poeta lamentava que nem todo mundo se enquadrasse naqueles mesmos padrões de beleza e de virtude. Mas o melhor mesmo é que não lamentemos, compreendendo que é precisamente na diversidade que reside a beleza da vida. Se todos nós saíssemos de fato prontinhos das mãos de Deus, se Ele criasse para cada corpo uma alma novinha em folha, sem qualquer experiência, sem nenhum aprendizado de erros ou de acertos de ontem, tudo bem. Até que Deus, então, teria a obrigação de nos fazer igualmente bons, bonitos e virtuosos. Senão, onde a sua justiça? Onde a equidade das suas leis? Mas, na verdade, somos herdeiros de nós próprios.
somos consequências das nossas próprias causas, individual ou coletivamente. O nosso ontem foi moldado, o nosso hoje, ontem, foi moldado o nosso ontem. E o nosso amanhã está sendo plasmado agora, no exato momento em que tomamos decisões e agimos perante a vida. O resultado disso é que convivemos na mesma casa planetária e, não raro, no mesmo grupo familiar. Seres tão diferentes, de tão diversificadas aptidões físicas e mentais, com virtudes e defeitos. E a vida nos ensina que é na diversidade que crescemos, nos obrigando a discordar do mestre Tom. Concluir: se todos fossem iguais a você, que marasmo seria viver? Milton Rubens Medrano Moreira. Um grande abraço. Belíssimo livro de crônica está abrindo ali, entre outros livros dele e outros autores. Presente para o nosso padrinho da USES. Any way at all to let you know